Saudações ou luz, uma boa noite para todos e vamos fazer agora então, conforme nós temos na nossa programação, uma palestra ao mês de orientações acerca dos processos espirituais, emocionais, mentais, que a humanidade está vivenciando nesses tempos aqui, né, de grandes turbulências kármicas que estamos todos vivenciando, né? Afinal de contas, nós estamos num momento realmente de um alinhamento espiritual muito forte, tá? Então, o tema desta palestra, ele está ali, né, na lâmina, conforme vocês podem estar observando. O que está acontecendo com a humanidade? A reencarnação, vidas passadas, etc. É uma simulação? Ela é real? Né? Então, muitas pessoas, ao longo de muito tempo, elas têm buscado curas espirituais, elas têm buscado uma compreensão dos seus processos emocionais, mentais, espirituais, né? Ao longo de eras, a humanidade ela tem sim buscado orientações, buscado informações, buscado um entendimento para o desenvolvimento da sua vida aqui na Terra, tá? Mas essas buscas, elas se voltaram intensamente para as questões da matéria e se focaram completamente nas questões explicitamente físicas, terrenas, materiais, econômicas, financeiras, né? E ao longo de muitas eras, então, a humanidade ela vem se desfocando da sua evolução espiritual. Então, muitas pessoas nesse último ciclo, esse último grande ciclo de cura kármica, né, elas estão tendo mais uma oportunidade. Todos nós que estamos encarnados hoje na Terra, nós estamos passando é o último ciclo efetivamente de cura espiritual, é o último ciclo de chamado para um alinhamento com as energias divinas de luz, tá? Isso é para todos nós, todos que estamos encarnados, certo? Então, muitas pessoas, principalmente nesses últimos 20 anos para cá, né, mais intensamente, têm buscado mais uma vez muitas orientações espirituais. E nesse caminho de muitas orientações, muitas foram se vinculando a questões religiosas, as questões energéticas, as questões metafísicas, né? Então apareceu uma infinidade de coisas, infinidade de cursos, de teorias, de palestras, de métodos energéticos, quânticos, enfim, né? Uma série de tecnologias, uma série de ferramentas, técnicas espirituais, espiritualistas, energéticas e assim por diante, né? Enfim, e as pessoas então, elas foram fazendo as suas buscas, né? Mas o que a gente percebe é que nós estamos entrando em mais um ciclo de cura kármica na Terra, regido pela frequência de Saturno. Então nós estamos sob a égide de Saturno do ano de 2017 até o ano de 2052, é bastante tempo, tá? Então nós vamos passar por uma mexida muito profunda nas bases espirituais, emocionais, mentais, internas que cada um de nós possui. E nesse sentido, então, muitas coisas que a gente vem buscando nesses últimos 10, 15, 20 anos para cá, 5 anos para cá, não importa, são coisas que elas podem ter colaborado, ter contribuído em algum nível para a nossa cura, a nossa evolução, mas em função de um histórico kármico na Terra,
todas estas buscas que nós realizamos, se elas não nos colocaram em um caminho evolutivo, em um caminho de alinhamento da nossa alma com o nosso espírito, com a nossa estrutura de mônada, todas essas nossas buscas, então, elas hoje, neste momento que a gente vive, elas vão se desmanchando, elas vão se desmantelando, elas vão se desestruturando das nossas vidas. E ao se desestruturar, tá? No plano espiritual, energético, tudo aquilo que a gente acreditou, tudo aquilo que a gente buscou, tudo aquilo que a gente achou que estava no caminho correto, no caminho verdadeiro, tudo aquilo de repente não é mais aquilo, tá? Não é mais, não tem base, não tem mais base, não nos dá mais sustentação na vida, inclusive sustentação de ordem material, de ordem financeira, de ordem econômica, né? Todos nós estamos passando por um momento de revisões nesse sentido, tá? E diante desta realidade, então, nós estamos sendo convidados a fazer grandes revisões nas nossas vidas. E essas revisões, elas serão realmente bastante doloridas, bastante perturbadoras para grande parte da humanidade, tá? Porque nós fomos fazendo buscas, tentando encontrar um caminho alinhado, né? Mas, como eu falei agora há pouco, em função de eras e eras e de repetidas existências, nós focando a nossa atenção na matéria, estas buscas nesta existência, elas também em algum nível ficaram na matéria, mas essa matéria ela está sendo desestruturada, ela está sendo desmaterializada, essa matéria espiritual involutiva, por mais que as pessoas às vezes não acreditem, por mais que talvez elas não se deram conta ainda, essa matéria energética espiritual involutiva, ela está sendo desestruturada da vida nossa, tá? Está consequentemente levando muitos de nós a repensarem a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida, está fazendo a gente repensar coisas que a gente nunca tinha parado para analisar, está fazendo nós olharmos com atenção profundamente para dentro do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, está fazendo a gente reavaliar cada passo, cada palavra, cada atitude, cada decisão que a gente tem que tomar nesse mundo, né? Com um pouco mais ou com muito mais consciência e maturidade, tá? Então, ao longo desses últimos 5, 10, 15, 20 ou até 30 anos para cá, sim, houve uma expansão muito grande de buscas por curas espirituais, como falei agora há pouco, e estas buscas, elas se fundamentaram em muito ainda na manutenção da vida na matéria. Então, elas estão muito vinculadas às forças involutivas ainda. E nesse ponto, muitas pessoas foram buscando curas nessa questão da cura das vidas passadas, da reencarnação e assim por diante. Muitas pessoas foram se abrindo para esta leitura espiritual. Muitas coisas boas foram colocadas, muitas coisas positivas foram trazidas, né, para as pessoas, para todos nós, mas poucas pessoas compreenderam isso verdadeira e profundamente. Porque muitas pessoas, ao longo desses anos de cura espiritual, elas buscaram sim curas, elas buscaram sim libertações, elas buscaram sim um entendimento das suas questões emocionais, mentais, econômicas, curas em ambientes familiares, sim, elas buscaram. Mas a busca se deu para manter um padrão emocional que elas retroalimentam a muitas vidas.
A maioria de todos nós buscamos ferramentas energéticas, ferramentas espirituais, ferramentas religiosas para manter um padrão, manter um tipo de vida que a gente já vem retroalimentando há muitas vidas, tá? E é exatamente isso que fez com que toda essa busca espiritual que muitas pessoas fizeram, elas acham que não deu certo, né? Elas acham que não funcionou as curas que elas pediram exatamente, porque as curas que elas foram buscando não era a cura que a alma quer, que a alma se preparou para este momento de grande evolução e libertação kármica. Então, muitas pessoas têm sim colocado, né, em xeque, têm colocado em dúvida, têm colocado em reflexão, têm colocado em meditação em relação a tudo que elas viveram, se existem realmente as vidas passadas, se é isso mesmo, se não é, e como que é. Elas ainda estão com muitas dificuldades de compreender elas num processo evolutivo como almas. Elas ainda olham para o problema que elas estão vivendo na matéria como algo material e não como algo espiritual. E aí elas se voltam, se afundam profundamente na involução, na perturbação emocional e mental, né? Então, nós vamos nesta palestra, né, vai se apontar então algumas reflexões para que a gente tenha um pouquinho mais de expansão da nossa consciência, expansão da nossa mente, expansão do nosso cardíaco, né, para que a gente realmente compreenda essas curas como uma cura que ela não pode ser controlada pelo ego humano. E o que a gente percebe que ao longo de muito tempo as pessoas vêm buscando as suas curas energéticas e espirituais, mas elas estão querendo uma cura, elas estão querendo uma solução dos seus problemas naquilo que elas querem, naquilo que elas alimentam já há muitas vidas. Elas estão com o inconsciente delas cristalizados numa maneira de viver, numa maneira de pensar, e a vida delas está pedindo uma mudança, né? E quando a pessoa ela está muito ligada à matéria, ela não consegue enxergar essa mudança espiritual nela. Ela sofre. Então o processo de sofrimento ele vem em função do aprisionamento, do excesso da visão na matéria, do excesso de querer que a vida se organize daquela maneira, daquele jeito, daquele modo, porque eu quis fazer isso durante muitas vidas, eu tentei fazer isso durante muitas vidas e não funcionou, né? Ou então eu tenho isso guardado dentro de mim, que eu tenho que fazer isso, mas de repente esse ter que fazer, seja em ordem material, seja em ordem profissional, seja em ordem espiritual, não é bem o que a tua alma precisa fazer. E nesse sentido, então, a humanidade ela está presa, ela está com como se fosse, né, aqueles cavalos assim com aquela agora fugiu o nome, ela está aqui com aquela visão completamente fechada, né? Não está conseguindo expandir, porque ela sempre caminhou no mesmo caminho, ela nunca saiu desse caminho, ela nunca saiu do caminho da matéria. E agora nós temos que sutilizar a matéria, reorganizar a matéria. E por isso é que está tendo uma grande mexida na nossa consciência em todos os aspectos, tá? E nesse ponto, então, é que nós vamos fazer essas reflexões, tá? O que realmente está acontecendo conosco? Todos esses processos de curas espirituais que existem, eles são reais? O que eu posso confiar, né? Porque já aconteceu de muita gente chegar e me falar assim, eu perdi a fé, eu perdi a confiança, eu não confio mais em nada, eu não confio mais em ninguém, né? Já aconteceu isso, muitas pessoas já pararam, já me disseram isso.
Muitas pessoas que eu já acompanhei no passado desistiram, né, meses atrás, anos atrás. Muitas pessoas já desistiram do processo porque elas não aguentaram a pressão que a alma delas estava dando para que elas enxergassem a verdade e não aquilo que elas queriam enxergar. Elas não aguentaram a desilusão do mundo que elas viviam e elas se fecharam o seu coração, tiveram muito medo, né? Tiveram medo da luz, porque quem vive por muito tempo na escuridão tem medo da luz, tem medo, não aceita, porque a luz ela vai fazer nós enxergarmos as sombras mais profundas dentro de nós, e tem gente que não está querendo ver isso. Um tempão atrás, há mais de um ano atrás, eu me lembro de uma pessoa que eu acompanhava, aparentemente uma pessoa muito calma, muito serena, muito pacífica, muito da paz. E ela era uma pessoa muito empenhada no seu processo de autocura, muito dedicada, uma pessoa de boa índole, né? É uma pessoa de boa índole. E ela, enfim, foi fazendo as suas curas, foi indo devagarinho no tempo dela. Só que teve um determinado momento em que ela identificou uma situação na vida conjugal dela que estava se repetindo já há vários anos, trazendo muito sofrimento para ela, que era um processo de traição, já tinha se repetido muitas vezes nesta encarnação. E naquele momento ela se sentiu fortalecida em romper aquela situação. E assim ela fez. E assim se encaminhou, acompanhei, e ela conseguiu dar andamento nisso. E depois ela ficou mais um tempo, né, se trabalhava, e de repente ela, no ambiente, aí chegou um outro momento que a alma pediu para ela fazer um rompimento das coisas no ambiente profissional. E ficou-se 2 anos trabalhando essa energia de cura com ela, até que ela sentiu que tinha que fazer aquilo e fez muito bem. Só que depois disso, ela se deu por conta que ela tinha que recomeçar a vida. Ela tinha que repensar a vida dela, ela tinha que viver uma vida mais simples, mais humilde, mais humilde em todos os aspectos. Humilde no aspecto material, humilde no aspecto financeiro, humilde no aspecto social, humilde no aspecto profissional, porque no trabalho onde ela estava, ela tinha um cargo, ela tinha poder, ela tinha uma renda muito boa e de repente ela não tinha mais isso, ela não tinha mais cargo, ela não tinha mais poder e ela não tinha aquela renda lá, né? Então percebe, ela teve que retomar um curso da vida na humildade e na simplicidade. Não faltou nada para ela, não faltou condições financeiras, econômicas, materiais, não faltou. Mas na visão dela, de um padrão que ela tinha, aquilo foi uma decisão errada. E ela não suportou as pressões das forças involutivas que ela tinha com ela, ainda pactos para refazer, porque ela tinha feito pactos para ter poder, para ter dinheiro, para ter cargos. Ela viu isso durante os processos de cura dela, ela quis romper isso, ela deu o primeiro passo para romper, ela recebeu o amparo do plano divino, ela recebeu um outro lugar para morar, um outro lugar para trabalhar, só que ela não ia mais ter poder, nem tanto dinheiro quanto ela tinha, ela era acostumada a ter, e nem tanto prestígio social como ela estava acostumada a ter, né? E isso deu um baque, gerou um baque muito grande nela. E nesse sentido, como eu falei agora há pouco, ela não aguentou a pressão das forças involutivas, que ela ainda tinha que romper certas coisas, tá? E ela deu para trás nos processos de cura dela, e um dia ela disse assim para mim: eu não imaginei que eu tivesse tanta coisa negativa dentro de mim. E eu disse para ela:
que ela jamais deveria se julgar. Eu me lembro que foi a última sessão com ela. Assim, ela jamais deveria se julgar e nem julgar a ninguém, que todos aqui estamos num processo de cura e que ela tinha dado passos importantíssimos na cura dela e que ela estava no caminho correto, né? Mas tempos depois, ela, como eu disse, uma pressão muito forte, né, do poder, do dinheiro, né, muitos medos, né, fizeram ela retomar algumas coisas e tudo certo, né? É assim que acontece, nós estamos vivendo exatamente num momento crucial nas nossas vidas. Nós vamos receber, sim, muitas curas, muitas libertações, muitas purificações, mas nós vamos ter que, em determinado momento, nós vamos ter que fazer uma escolha muito profunda. Em determinado momento da nossa vida, nós vamos passar por uma prova, vamos passar por provas, e a gente não tem que provar nada para a hierarquia. O plano divino para a Mãe Maria, para Jesus, para os anjos, para a energia divina do Cristo cósmico, a gente não precisa provar nada para eles. A prova é para nós mesmos. A prova é para ver o nível que nós estamos de integridade espiritual. A prova é para o nosso fortalecimento, a nossa evolução, a nossa cura, a nossa libertação, o nível que nós estamos desenvolvendo de humildade, né? Então, nós sempre, periodicamente, vamos sendo chamados para desenvolvermos a humildade, a simplicidade, a oração e assim por diante, a meditação, a entrega e assim vai, né? Então, de tempos em tempos, a gente passa por provas para nós nos humilharmos não no sentido de nos tornarmos menores, mas a humildade no sentido de nós nos tornarmos seres mais unidos com a verdade, porque uma humilhação dentro de uma energia divina e de cura, uma humildade, vamos dizer assim, né? Sermos pessoas humildes, nos humilharmos, a humildade e a humilhação, ela não tem a ver com rebaixar alguém, não tem a ver com você desprezar alguém, não. O plano divino não trabalha dessa forma. A humildade para eles é nos tornarmos pessoas mais simples, mais íntegras e mais honestas e limpas para podermos ser almas acompanhadas, protegidas, curadas, libertas e encaminhadas na luz, porque a luz divina, a luz do Cristo cósmico, da luz ou luz que é da criação divina, da criação do cosmos, da criação do universo, ela é incorruptível. Então, nós somos almas que por muito tempo nos corrompemos nesse mundo, tá? Nós fomos nos entregando para certas forças, entregando os nossos dons de alma, e isso foi corrompendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e esse processo agora está sendo restabelecido, está sendo realinhado, reajustado. Então, por isso que de tempos em tempos a gente passa por provas, tá? Então, o que está acontecendo com a humanidade? Né? Todo esse processo de cura que está aqui exposto nessa lâmina, né? Que muita gente tem buscado esse tipo de método terapêutico, ele realmente funciona, ele é real. Vamos compreender o porquê que tudo isso que nós estamos vivendo agora, que impactos profunda e verdadeiramente está sendo feito nas nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. Opa! Ops! Então, esta é a primeira lâmina para nós compreendermos, tá? Para a gente entender o que é que está acontecendo no planeta Terra, né?
nós temos que, primeiro, ter o entendimento e a aceitação, como está exposto ali na lâmina, né? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui uma canetinha aqui, ó. A Terra é ainda um planeta laboratório, tá? Então, o planeta Terra, ele ainda é um sistema de vida onde aqui existem experimentos espirituais, experimentos energéticos, experimentos, tá? E existem almas encarnadas que fazem parte da energia evolutiva, como está exposto ali na lâmina, e existem experimentos de almas de energias involutivas, que são a não-luz, tá? Então, primeiro ponto para a gente compreender tudo isso que está acontecendo aqui nesse mundo, nós temos que ter esse entendimento. Nós somos seres espirituais encarnados em um corpo que ele expressa uma vida humana, né? Um ser humano, é uma criação. Esse projeto aqui, exatamente isso aqui com essa configuração fisiológica, é um projeto de vida, tá? É uma vida, um experimento, é uma forma de evolução de uma centelha divina, de uma consciência espiritual, certo? Mas muitas pessoas aqui na Terra, elas então fazem parte então de projetos de luz e muitos fazem parte de projetos de forças involutivas. Então nós convivemos, nós coabitamos, nós moramos no mesmo condomínio, na mesma cidade, no mesmo bairro, nós trabalhamos nos mesmos ambientes profissionais, nós convivemos no nosso cotidiano, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na padaria, quando a gente vai em qualquer lugar, né? No banco, não importa, nós estamos convivendo e coabitando com almas de luz, mas também nós estamos coabitando com almas da não-luz. E almas da não-luz, nós já vamos compreender o que é uma alma de um projeto de luz e uma alma de um projeto de não-luz, para que a gente realmente não faça confusão, para que a gente não julgue, não condene, porque não é assim que as coisas funcionam. Vamos lá, vamos compreender. O que é a energia evolutiva da luz, né? Então, os seres humanos, as características, né? Eles buscam uma reconexão divina e imaterial. Então, todo ser humano que tem uma força espiritual muito intensa de luz, eles buscam isso aqui, eles buscam a energia imaterial, eles buscam as forças da luz, eles buscam uma conexão com mundos divinos, com mundos cósmicos, com mundos celestiais, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, eles seguem os preceitos e as diretrizes de uma vida sagrada. O que é uma vida sagrada? Uma vida sagrada é uma vida abençoada, é uma vida protegida, é uma vida guiada pelo Pai Supremo, pela Mãe Divina, tá? Ou seja, um dos exemplos, né, foi Cristo, Samana, Mãe Maria e Pai São José, que eles são considerados uma família sagrada, um modelo de família. Inclusive, acredito que para o próximo semestre nós já tenhamos condições de oferecer oficinas terapêuticas sobre família, né? Para quem está querendo fortalecer-se no seu processo de autocura, ou então para pessoas que estão atuando com família, né, profissionalmente, seja enfermeiro, seja médico, seja profissional terapeuta, seja professor, massoterapeuta, não importa, né? Qualquer pessoa que queira ter maior entendimento, acredito que a partir ali do segundo semestre, agosto, setembro, a gente já possa oferecer essas oficinas. Serão online, né? E bem bacana, é um cursinho não, são oficinas, são 21 passos para a cura familiar, tá? Que a gente vai
já está organizando o material e agora a gente vai começar a gravar. E essas são ferramentas também de curas que a gente vai oportunizar para todos, tá bom? Então, vamos lá. Então, dando continuidade. Então, uma luz, né, uma alma formada, formatada, gestada, criada na luz, então ela vai buscar essa vida divina e imaterial, ela vai ter muito forte essa conexão com os anjos, com o mundo cósmico, o mundo espiritual da luz, as forças imateriais, a energia da luz, tá? É uma vida sagrada, como falei, abençoada, protegida, cuidada, né? Muito orientada, seguem uma orientação divina, né? Aqui nesse mundo. Então, elas estão muito vinculadas, como acabei de falar, às energias dos anjos e dos arcanjos, tá? Então, as pessoas têm uma conexão muito intensa com essa frequência de anjos e arcanjos, certo? Existem também outra característica, né? As pessoas que estão envolvidas com as energias evolutivas, elas não estão vinculadas a nenhuma religião ou a nenhum segmento místico, esotérico, espiritual, religioso, a nenhum movimento ecumênico, como a gente também diz, né? Nenhum movimento que lembre coisas espirituais e religiosas, tá? São almas que elas estão vivendo a sua conexão divina de alma, é uma reconexão, né, de muita oração, de muita meditação, de viver uma vida simples, uma vida honesta, uma vida verdadeira, uma vida de muito amor por tudo o que existe ao redor dela. Mesmo que o que está ao redor dela possa gerar em muitos momentos sofrimentos, perturbações, tristezas, mesmo assim ela é uma alma que gera muita energia de amor no ambiente onde ela transita, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade, na sociedade onde ela está vivendo, certo? E essa energia evolutiva, né, ela gera a ascensão da alma para uma vida cósmica e imaterial, tá? Aquilo que eu falei agora há pouco. A ascensão espiritual de uma alma de luz aqui neste mundo, ela não se faz ativando certos implantes, como a gente vê por aí, né? Alguns tipos de orientações de energias de outras forças espirituais que dizem para as pessoas, né, para elas, agora a meditação para você ir para a 5ª D, para a 7ª D, para a 4ª D, ative o seu 3º olho e faça isso, e agora vamos fazer um curso de projeção astral, e vamos fazer agora uma meditação assim para você receber códigos de luz, assim, e deite-se para você receber isso, para você receber aquilo, que para você ser curado disso e você ser curado daquilo. Não é bem assim, tá, gente? Não, um processo de uma ascensão espiritual não é isso que a gente tem visto por aí, tá? Isso são outras forças trabalhando, tá? Um processo de ascensão espiritual, ela precisa que a gente tenha isso aqui, ó, uma vida sagrada. Uma vida sagrada, ela é isso, ó. Ela atua na energia da cura de uma força imaterial, é uma energia de cura do cosmos, não é uma energia terrena. Ela trabalha muito no alinhamento entre o corpo, a alma e o espírito. Trabalha muito no silêncio, na oração, no perdão, redenção, misericórdia. Muito nesses pontos aí, tá? Então, se outras técnicas, outras orientações que você busca faz o contrário, então eu recomendo que vocês tenham bastante cautela no caminho espiritual que vocês estão traçando aí, revejam, tá? Trabalha-se muito na energia
da ativação do Santo Espírito de Deus em nós, verdadeiramente os códigos de luz são ativados por essas energias aqui, as energias dos anjos, dos arcanjos, pela energia de Cristo Samana, de Mãe Maria. São essas consciências que verdadeiramente atuam nos códigos divinos e de luz para a nossa evolução espiritual. Toda essa outra história do que eu acabei de mencionar, né? De que tem por aí, né? Muitas recomendações para que você vá para a ascensão de quinta D, de quarta D, de sétima D, essas coisas assim. Ali realmente tem que ter bastante cautela, porque se você não consegue fazer silêncio, se você não consegue viver períodos de introspecção, períodos de oração, se você não consegue aquietar, se você é uma pessoa impaciente, se você é uma pessoa que não consegue conviver com você mesmo, com você mesma, se você não consegue ter períodos de silêncio interior, se você não consegue viver períodos de até de solidão, né? Então, você está ainda precisando de grandes purificações espirituais, né? Se você ainda tem gente que tem dificuldade para fazer orações, é por isso que a gente tem um canal do YouTube com meditações, orações para poder ajudar, porque inclusive isso, as pessoas, tem gente que tem bloqueios nessa parte de desenvolvimento espiritual, né? Então, trabalhar muito o perdão, né? Todos nós que estamos encarnados na Terra, todos temos muito perdão para fazer, mas muito mesmo, tá? É incalculável, todos os dias da nossa vida, até o último suspiro que a gente der aqui, nós vamos ter que trabalhar o perdão conosco e com todos que estão ao nosso redor. Redenção é render-se à luz, render-se incondicionalmente, sem questionar. Se eu estou passando por um momento difícil, se eu estou passando por uma dificuldade, seja ela qual for, financeira, material, econômica, espiritual, social, familiar, conjugal, de saúde, eu preciso render-me a isso, aceitar e deixar e permitir, aceitar que o plano divino cure a origem deste problema, tá? E para isso se faz com dedicação e orações e meditações, né? E a energia da misericórdia, que a energia da misericórdia é uma frequência de Deus, é uma das frequências da cura, é uma das frequências da formação, da formatação da vida do universo. A misericórdia, ela não é só o perdão, a cura, a libertação kármica em níveis nunca vistos aqui nesse mundo. A misericórdia, ela é a própria força de Deus construindo a vida, remodelando a vida, tá? No universo, é a própria manifestação do Pai Divino e Supremo na configuração da nossa própria existência, do nosso próprio ser. Então, um dos elementos, um dos códigos divinos que nós podemos ter, que nós temos, as almas criadas pela luz, é a misericórdia. Todos os seres criados na luz têm a misericórdia, tá? Porque isso faz parte dos dons divinos. E nós temos inclusive uma meditação, né, que trabalha isso no canal. Outra energia dos códigos divinos aqui, que é isso aqui, né, é o Espírito Santo de Deus, é a própria manifestação, é a própria centelha, é a própria partícula de Deus colocada em nós, tá? Ela nos traz também a energia da paz, a energia da fé, da humildade, mais uma vez aqui o silêncio, né? Silêncio é saber o que falar, como falar e a hora certa de falar, tá? Silêncio é permitir que Deus opere nas nossas vidas. Silêncio, uma oração silenciosa é: Deus, eu estou aqui.
eu vivo esta situação e eu me entrego em tuas mãos para que se faça a tua vontade divina. Isso é uma oração silenciosa, é uma das formas de expressão de uma oração silenciosa. Uma oração silenciosa a gente não pede nada, a gente constata uma realidade, a gente percebe uma situação e em cima dessa situação a gente diz: Deus, cure-me, liberte-me, purifique-me, eu me rendo à tua cura, de acordo com o que tu precisas, porque tu sabes o que verdadeiramente eu preciso, tá? Essa é uma energia muito profunda de um silêncio, de uma oração silenciosa. É uma das formas dessa expressão, tá? É também, como a gente já falou, né, a oração e a meditação, ela tem que fazer parte da nossa vida. Quem não tem esse hábito são pessoas que as almas certamente se confundirão no seu caminho espiritual. Certamente vão passar por dificuldades maiores, muito grandes mesmo, e, como eu disse, terão uma tendência muito forte de escolherem caminhos equivocados. A entrega do nosso livre-arbítrio ao plano maior, que esse é um assunto que a gente sempre fala, né? Então, todas as almas evoluídas, elas não têm livre-arbítrio, ou que aceitaram entrar numa energia sagrada, numa vida sagrada e abençoada e protegida pela luz, elas vão deixando esse livre-arbítrio de lado, tá? Então, qual é que é a minha vontade? Eu já não tenho mais vontade. É a vontade do Pai que habita em mim. É Cristo habitando em mim e Cristo atuando sobre mim. Entenderam? Então, olha, veja quantas mudanças, quantas transformações internas nós aqui temos que mudar, temos que rever, temos que repensar para entrar neste caminho ou então sermos novamente colocados no caminho da luz, né? E também uma alma que vive uma vida sagrada, que é uma vida abençoada, que é uma vida de cura, de purificação, de honestidade, do bem para as outras pessoas, da fraternidade, da fé, da oração, da humildade, ser pessoas realmente mais humildes em todos os aspectos, né? Então, automaticamente, esses dons divinos, eles vão se manifestando nas nossas vidas, tá? Mas isso leva bastante tempo para se desenvolver, tá? Isso pode levar muitas vidas, muitas encarnações. Então, muitos de nós podemos estar nesta existência fazendo os primeiros passos de uma grande libertação espiritual e dando os primeiros passos para entrar numa vida sagrada, tá? Porque nesse exato momento que a gente vive, o que é que está acontecendo no planeta Terra, o que está acontecendo com a minha vida? Está acontecendo é que exatamente nós estamos passando por todas essas transformações aqui. Então, muitas almas que são de luz, né? Elas estiveram envolvidas com almas da não-luz, ou ainda estão amarradas com essas almas da não-luz. E é por isso que a gente está ainda vivendo momentos de baixa, momentos de perturbações intensas nas nossas vidas, tá? Momentos de indecisões, momentos de dúvidas, momentos difíceis e momentos que existem pessoas que, como eu falei antes, têm vontade de desistir. Então, sim, no passado, muitos de nós faltou fé. Faltou fé, faltou humildade, faltou silêncio, faltou entrega, faltou. E aí sucumbiu, voltou-se para as forças da matéria. Então, hoje nós vivemos exatamente como se fosse uma segunda chance. Uma segunda chance de nós retomarmos o caminho da luz. A primeira chance que nós tivemos foi com a primeira vinda de Jesus para a Terra. Tá? Ali nós podemos ter
o reconhecido, nós certamente o reconhecemos, nós certamente seguimos os seus passos, mas nós não prosseguimos nos seus passos, nós desistimos. Nós sabíamos o caminho que a gente tinha que trilhar, mas a gente desistiu, tá? Por muitos motivos. Um deles é porque as almas de luz acabaram se envolvendo em confrontos com as almas da não-luz. E nesse sentido, então, se perdeu. Milhares e milhares de almas de luz se perderam aqui nesse caminho evolutivo. E é bem difícil, bem desafiador voltar para o caminho de luz. Mas vamos prosseguir. É difícil, mas não é impossível, tá? Vamos seguir aí, vamos seguir. Vamos compreender um pouquinho quais são as características de uma energia involutiva, não para julgar, mas para a gente compreender em que nível nós estamos alimentando isso dentro de nós. Em que nível nós ainda temos que curar isso dentro de nós. E também para que nós possamos reconhecer os vínculos que a gente tem na matéria, o quanto esses vínculos nós estamos envolvidos com essas pessoas, envolvidas com essas pessoas, e o quanto isso nos atrasa espiritualmente, o quanto isso nos prejudica espiritualmente. Não em nenhum momento para julgar estas almas e nem para nos auto-julgarmos, é para a cura, é para o amor, é para nós direcionarmos o amor de Deus nesses caminhos aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que uma energia involutiva se caracteriza, né? Então, ela é vinculada a grupos de poder existente no poder, tá? Seja de fama, dinheiro, riqueza, status, disputas de poder, conflitos, religião, tecnologia, guerras, seitas, ordens e sociedades secretas. Então, primeiro ponto, reconheça isso, tá? Que as forças involutivas, as almas que estão envolvidas com a não-luz estão dentro desses grupos de poder, tá? Político, econômico, financeiro, né? É tudo isso, tá? Então, toda vez que você está lidando com forças, com pessoas, com situações, com instituições, com ideias, que você percebe que existe isso aqui você já abra bem os teus olhos, abra bem os teus ouvidos e peça muita proteção divina, peça que Deus te mostre as verdades, peça para que Deus te cure, te liberte de tudo isso aí, tá? Que Deus vá te tirando dos pactos, dos acordos, que os anjos, os arcanjos vão te libertando dessas forças aí, tá? Porque isso aqui é muito, muito, muito perigoso, tá? E são forças muito dissimuladas, elas estão muitíssimo disfarçadas de sociedades do bem, grupos filantrópicos e assim por diante, grupos de caridade e assim vai, tá? Mas na essência existe uma força involutiva muito grande controlando essas almas. São almas controladas pela não-luz, são almas que é uma energia de não-luz. Uma energia de não-luz, ela faz isso com as pessoas, ó. Elas não curam a alma, elas realizam processos de alta magia negra para manter as pessoas com uma vida dissimulada, tá? O que é um processo de alta magia negra? Um implante, por exemplo, é um processo de alta magia negra, que a pessoa se submete a implantes tecnológicos, porque, por exemplo, digamos que alguém, ela está lá vivendo a vida dela, está passando por um momento de uma cura espiritual, com a luz, e ela chega e diz assim, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver a minha vida como eu tinha antes, por exemplo. É um exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Então, a luz vai compreender que ela fez uma escolha, mesmo que não tinha muita consciência, ela escolheu. Então, o que aconteceu? Automaticamente, ela é levada, durante o sono, ela é levada para os mundos internos das forças involutivas, ela é levada para
os laboratórios que existem das forças involutivas aqui na Terra durante a noite, durante o seu desacoplamento no plano astral, ela é levada para lá e lá ela é chipada, ela é colocado um chip no cérebro, é colocado um chip no coração, em várias partes do corpo com uma programação espiritual. E ela vai encarnar aqui, ela vai acoplar, vai acordar e a vida dela vai então se fechar para uma vida equilibrada, para uma vida verdadeira, para uma vida honesta, né? Elas até que vão achar que estão buscando uma espiritualidade, mas essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade que ela equilibra temporariamente. Aqui na superfície da Terra existe um exército de instrumentos e ferramentas energéticas, espirituais e religiosas que temporariamente equilibram, harmonizam as questões físicas, tá? Mas de tempos em tempos esses problemas retornam e eles trazem cada vez mais sofrimento para a pessoa, porque o sofrimento é uma frequência mental, emocional, que sintoniza com o sofrimento, ele sintoniza com estas forças aqui e com isso aqui, para manter exatamente a vibração da pessoa sempre densa, sempre baixa, sempre desestabilizada, porque uma energia desestabilizada não consegue perceber uma força superior de luz, tá? Outra questão, outra característica que essas forças involutivas fazem conosco. As pessoas buscam uma cura espiritual para manter os vínculos na matéria, que a gente já acabou de falar, né, uns minutos atrás. Então, independentemente de quem sofrerá com essas escolhas, tá? Então, as pessoas elas buscam certos ensinamentos, certas instruções, certas orientações, certas ajudas, mas é para aquilo que elas querem. Elas não fazem um trabalho interno com elas, uma mudança interna com elas, um equilíbrio interno com elas, tá? Então, realmente não vai fluir, né? Vamos ter muitos problemas aqui. Esses tempos eu estava atendendo uma pessoa e ela me disse que teve um momento durante o sono, que ela fez as meditações, as orações, e ela teve um desdobramento à noite durante o sono, que ela via na porta do escritório onde ela trabalhava, e várias pessoas ali trabalhavam, ela via vários objetos usados na magia negra, como vela vermelha, vela preta, acho que, né, enfim, outras coisas assim, né, na porta da entrada daquele escritório. E ela me disse que naquele período que eu estava acompanhando ela me disse que estava tendo muita briga dentro do ambiente de trabalho, que era muita fofoca, muita intriga, acidentes de trabalho estavam acontecendo, né, dentro ali, um conflito muito grande. Então, olha só, ela estava buscando um equilíbrio, uma cura para ela, mas que também repercutiu no ambiente profissional. Então, o que foi feito ali? Ela, nesse momento, olha só, ela buscou uma cura espiritual para um equilíbrio para ela, mas esse equilíbrio também atingiu em algum nível aquele ambiente profissional lá, porque ela tinha um processo kármico lá. Então, durante o sono, ela viu isso e ela projetou luz, pediu cura, pediu libertação. Nós conversamos e eu a orientei que ela deveria entregar para o plano divino, que ela deveria entregar para os anjos de Mãe Maria, os anjos de Cristo Jesus, para eles limparem aquilo, né? E de fato ela fez, ela se dedicou em oração silenciosa, ninguém sabia do que ela estava fazendo, né? Porque ela fazia um processo de cura para ela, mas atingiu o grupo do ambiente profissional dela, tá? E deu questão assim de uns 30 dias, 60 dias, ela me disse que o ambiente profissional era outro ambiente, estava muito mais leve, muito mais calmo,
e que ela continuava com as orações. Ó, estão vendo? Então, ali foi um exemplo de uma pessoa que buscou uma cura com a luz, silenciou, entregou, orou e se deu o encaminhamento para aquela situação. Mas o que ela viu é isso aqui. Então, provavelmente, alguém daquele ambiente profissional lá, em algum momento, foi buscar algum tipo de ajuda espiritual em alguém que lida com forças involutivas. Tá? Alguém lá de dentro, provavelmente o que veio para mim eram disputas de poder que existiam entre os profissionais lá, porque eram muitos profissionais, então disputando poder. Então alguém se sentiu ofendido com alguma coisa, alguém não gostou de alguma coisa, alguém queria um poder lá dentro, né? E buscou uma força involutiva. E aconteceu isso. Entenderam? Vocês percebem? É isso que está em jogo, é dessa forma que as forças involutivas lidam. Elas lidam com o ego, elas lidam com o desejo, elas lidam com o poder, elas lidam com aquilo que eu quero e não com aquilo que precisa, tá? Então, essas coisas são muito complicadas, né? Percebam o que é uma energia involutiva? Olha isso aí, ó. Outra característica, as pessoas não transformam seus comportamentos. Guardam processos mentais e emocionais altamente desequilibrados que afloram em nível físico, etérico, astral, emocional e mental inferior. Repetem comportamentos e não aceitam mudanças, né? Então, realmente, uma pessoa, quando ela faz um processo de cura espiritual com a luz, com a energia do Cristo, com a energia da cura cósmica, com a energia de Mãe Maria, dos anjos, ela vai ter que mudar os seus comportamentos. Ela vai ter que revisar a sua vida. Vai ter que revisar o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Ela vai ter que fazer uma leitura muito profunda interna dentro, né, interna no sentido da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? E ela vai ter que sim reconhecer essas falhas, não com o objetivo de julgar ou julgar alguém, mas com o objetivo de perdoar a si mesmo, né? E esse processo de auto-perdão, ele é muito importante. E ele abre muitos caminhos espirituais para todos nós, tá? E as pessoas que estão vinculadas a processos da não-luz, elas não conseguem fazer isso. Dificilmente elas olham para elas. Muito difícil. Elas não reconhecem que tem questões difíceis para resolver. Como dizia uma vez uma pessoa para mim, eu respeito isso que você fala, mas eu não concordo. Tá bom, é isso, a pessoa respeita, mas ela não aceita fazer aquelas mudanças nela. Então tá bom, é porque ela está ainda, né, com muitos processos aqui, né, muito ego, muita energia imaterial dominando a vida dela. Outro processo que faz as pessoas estarem, né, se caracterizarem como energias de não-luz, ou estão envolvidas, ou estão ainda presas às forças da não-luz, elas não aceitam a evolução na luz imaterial, tá? Muitos são céticos e muitos são fanáticos, tá? Essa é uma outra palestra sobre devoção, sobre pessoas céticas e pessoas fanáticas, que nós vamos trazer num outro momento, tá? Porque tem bastante assunto nesse sentido. Então essa é uma outra característica, tá? As pessoas não aceitam a evolução da luz imaterial, exatamente porque é isso aqui, ó, porque a luz imaterial, ela faz a gente mudar, ela faz a gente repensar coisas, ela faz a gente reanalisar, reorganizar a nossa vida, tá? E muitas pessoas, então, não aceitam essas forças espirituais, elas querem manter, como eu disse, forças da matéria, né? Então,
aí elas vão desencadeando ou o ceticismo ou o fanatismo, tá? Que também são duas características das energias involutivas nesse mundo, né? Então, gente, essas são as características principais, né, de um trabalho, das forças, vamos dizer assim, da não-luz dentro de nós, tá? Nós temos que estar bem atentos a essas questões aí, tá? Bem atentos porque, como eu falei agora há pouco, né? Isso não são coisas apenas externas, são coisas internas. Então, se nós temos essas situações dentro de nós, nós temos que estar realmente nos trabalhando, tá? E se alguém, né, que está nos assistindo nesse momento se identificou com isso, então preste atenção, né? E peça ajuda divina, peça cura divina, porque todos nós realmente estamos sendo muito abençoados para recebermos essas libertações, certo? Vamos ver aqui, qual que é o próximo tópico? Mas afinal, o que isso tem a ver com o que está acontecendo na Terra? O que está acontecendo é o seguinte: todos nós, sem exceção, todos nós, e o planeta como um todo, nós estamos passando por um alinhamento cósmico, tá? Existe um planejamento, ó, como vocês estão vendo ali na lâmina, ó. Estamos passando por um grande alinhamento cósmico, saindo da energia da terceira dimensão, saindo da densidade mental e emocional, que é a energia involutiva, que é tudo isso que a gente falou agora há pouco, e mais um montão de outras coisas, tá? E este alinhamento, ele faz parte de um planejamento cósmico, isso faz parte de um planejamento das consciências siderais divinas e materiais, isso faz parte do governo celeste central. Existe um governo cósmico, existem seres, a energia de Cristo, Samana, de Mãe Maria, dos anjos, dos arcanjos, eles pertencem ao governo celeste central, aos comandos do governo celeste central. É um governo espiritual, divino, cósmico e imaterial. E eles cuidam da evolução do universo. E eles estão na Terra, neste momento, para fazer essa purificação, para fazer a libertação do planeta, a libertação das almas, a libertação de todos os reinos que estão aqui, das forças da energia involutiva, tá? Então, como a gente falou aqui, ó, toda a Terra, como está escrito, melhor falando, né? Como está escrito aqui, ó, a Terra e toda a vida aqui existente em nível físico e espiritual está passando pelo processo de resgate, pelo processo de translado, transmigração e evacuação planetária. Tá, o que é isso? Então, tudo isso que nós vimos até agora, essas perturbações, esses sofrimentos, essas coisas que parece que travou na nossa vida, certos, seja assuntos de ordem familiar, profissional, financeira, econômica e assim por diante, né? Questões de família, questões cônjuge, questões com filho e tantas outras questões que nós estamos sendo desafiados a rever coisas nas nossas vidas. Tudo isso faz parte deste grande alinhamento que nós vamos ter que liberar aquelas forças involutivas dentro de nós, né? Liberar essa densidade mental, emocional dentro de nós, né? E esta liberação, ela se faz a gente aceitando ou não, entendendo ou não, compreendendo ou não, e isso ela vai acontecer do mesmo modo, tá bom? Porque quem está determinando, quem está dando esse comando é um governo sideral, é um governo cósmico, é um governo celestial que cuida da evolução do universo. E ele exatamente está agora atuando neste sistema galáctico, no sistema solar, na Via Láctea,
no quadrante onde a Terra está inserida no universo, é um universo ainda material, e tudo está sendo então liberado, tudo está sendo curado em nível cósmico, não é só em nível da Terra, é em nível de sistema solar, em nível de galáxia e de Via Láctea. Tudo vai ser colocado numa dimensão superior no universo, certo? Então, nesse sentido, nós passamos por várias etapas de cura. Então, o processo de resgate, o que é um processo de resgate? Todas as almas encarnadas e desencarnadas estão sendo limpas, purificadas. As almas em resgate são aquelas almas que disseram assim: sim, eu aceito me curar. Sim, eu aceito me libertar. Sim, eu aceito cumprir um plano divino para a minha vida. Isso é uma alma resgatável. E nós temos as almas passando pelo translado, que são as almas que desencarnam e, se elas fizeram um trabalho de cura, elas vão para mundos mais equilibrados. Nós estamos passando por uma transmigração. E o translado, ele também pode acontecer em nível físico. Ou seja, nós podemos estar morando em uma cidade, trabalhando em um determinado lugar, convivendo com determinadas pessoas, e a gente aceitou o resgate, aceitou as curas, e nós podemos ser transladados fisicamente. Nós podemos ser levados para uma outra cidade, para uma outra região, para um outro trabalho, para um outro convívio com outros grupos de almas, porque nós melhoramos a nossa energia espiritual. Isso pode acontecer, pode ser um dos processos de translado, tá? E outro translado é quando ocorre quando quando a gente desencarna, tá? Então, quando a gente desencarna e a gente fez todo um trabalho de cura consciente, nós evoluímos, nós melhoramos, nós nos equilibramos, né? Nós nos libertamos de muitas coisas, nós então somos levados para um outro plano de consciência, um outro plano de desenvolvimento da nossa alma mais equilibrado. Existe a transmigração é para as almas que vão ser transferidas deste planeta para um outro, conforme o seu estágio de evolução e conforme o nível de cura que elas aceitaram desenvolver aqui, certo? E existe a questão da evacuação. Evacuação existem determinadas áreas físicas e áreas não físicas da Terra, as realidades paralelas espirituais, as almas e todos os reinos aqui, reino mineral, vegetal, reino animal e humano, e hotel dévico, estão todos sendo retirados da órbita terrestre, seja em nível físico, seja em nível espiritual, tá bom? Em nível astral, as almas, por exemplo, que são resgatadas quando a gente faz uma cura, e muitas pessoas que eu acompanho, elas conseguem ter a graça divina de terem visões espirituais e verem outras almas também serem resgatadas, serem curadas junto com ela, tá? Isso é muito comum acontecer em um processo de uma cura espiritual em nível da cura cósmica, tá? Então, quando isso acontece, então isso é o processo de uma evacuação planetária. As almas estão sendo retiradas de mundos paralelos, de realidades paralelas de sofrimento, tá? Evacuação é isso, é retirar da órbita terrestre as almas em nível físico e em nível não físico, tá bom? E isso tudo, então, todo esse processo aqui significa, numa linguagem bíblica e espiritual, o juízo final, a seleção, a separação, né, do joio e do trigo, o apocalipse, o Armagedon ou então a transição planetária. Tudo isso que eu acabei de explicar, né, tudo isso que foi falado agora, ele se sintetiza nesta configuração aqui, certo? Muito bem.
Então, portanto, o que está acontecendo aqui? Tudo que a involução criou está se desintegrando, como a gente falou agora há pouco. Mas ainda existem resquícios fortes dessa involução em milhões de almas que estão inconscientes desse processo, tá? Então, ainda existem milhões de almas aqui que estão alimentando o mal inconscientemente, tá? Vamos ver. Mas Mari, como assim? Como é que eu alimento o mal? Nossa, eu quero paz, eu quero amor, eu quero cura, eu quero... Como é que eu posso estar alimentando o mal, né? Vamos entender um pouco isso. Como é que isso funciona? Como alimentamos o mal se somos atingidos por ele, tá? Então, através da reencarnação de sofrimento e dor programada pelas energias involutivas, que uma reencarnação onde existe dor, onde existe sofrimento e onde as pessoas não estão abertas para uma cura profunda internamente, é uma prisão. Essa alma está prisioneira da Terra. Ela é uma alma prisioneira e esta prisão se chama rede neural. Rede neural é um sistema, é uma prisão. Rede neural é uma prisão. Rede neural, as pessoas estão conectadas mentalmente e emocionalmente umas com as outras em grupos kármicos espirituais. Vamos explicar melhor como que isso funciona. Como que funciona? A rede neural, esta prisão que mantém as almas reencarnando pela dor e pelo sofrimento, mas é uma dor, presta atenção, é uma dor e um sofrimento que a pessoa não aceita se curar, não aceita se libertar, não acredita nas curas espirituais, tá? É diferente de uma dor e de um sofrimento em que a pessoa está aceitando libertar-se disso, é muito diferente, tá? Então, esta prisão que está mantendo as almas aqui, que elas estão retroalimentando essa dor, funciona como rede neural. Ela funciona como? Então, essa rede neural, ela usa a energia de luz das almas do bem, que escolheram as instruções de Jesus em outros tempos e nesta vida, mas que em outras vidas também acabaram fazendo pactos e acordos com forças involutivas. Elas acabaram se envolvendo com as almas da não-luz, tá? Esse tipo de envolvimento aprisionou as almas numa condição de escravidão, tá? Nem elas sabem que elas são escravas de um sistema, mas é só nós olharmos ali para fora e a gente percebe, né, o quanto a gente ainda é escravo, né, dessas forças que estão aí. Por mais que as pessoas dizem que não, eu sou o dono do meu nariz, eu é que comando a minha vida, eu é que faço isso, eu que faço aquilo, não é bem isso que a gente percebe, porque no fundo, todos nós ainda temos que entrar em certos sistemas econômicos, financeiros, tecnológicos, para continuar ainda aqui, mais ou menos mantendo a nossa vida. Nós ainda nos submetemos a certas coisas aqui na matéria, né? Então esse é um processo que, infelizmente, todos nós, em algum nível, nós estamos alimentando isso, tá? Então, como é que aconteceu? Nas outras vidas, quando nós escolhemos a energia de luz, quando nós escolhemos as instruções de Jesus, quando nós aceitamos ser resgatados, quando nós aceitamos que a chama do Espírito Santo de Deus descesse sobre nós em outros tempos, nós também enfrentamos aqui o mal. Sim, o mal não permitiu, as forças involutivas, as forças que querem escravizar, aprisionar, controlar, manipular, elas não permitiram isso. E muitos de nós acabaram pactuando com isso inconscientemente. Como é que a gente pactua com uma força inconscientemente? Quando, por exemplo,
Vou dar um exemplo concreto que aconteceu comigo já. Um tempo atrás, nós fomos chamadas para fazer uma entrevista aqui num canal aqui de uma televisão, um canal de TV que opera somente via YouTube, online, enfim, tem um sistema fechado aí. E a gente foi, né? Nós meditamos, oramos, fomos lá. Mas com muita cautela, né? Porque a gente sabe o que é isso aí também, né? Daí, tudo bem, a gente deu a entrevista, fez o que tinha que fazer, tudo certo. E na hora ali, a pessoa nos chamou, a pessoa que coordena o projeto lá dentro nos chamou e nos ofereceu um programa, para nós coordenarmos um programa lá dentro. E aí essa pessoa disse assim para nós, não, se vocês quiserem aqui, a gente já pode fechar aqui, o contrato tá aqui, ó, já vamos fazer agora. E já me passa ali qual que é o teu nome, me passa teus dados, bem assim, a pessoa foi assim. Isso é uma atuação de uma força involutiva, tá? Então, se nós estivéssemos com a nossa mente, com o nosso coração focado somente na matéria, somente em aparecer, em querer ter status, em querer, né, crescer, nós teríamos feito esses pactos, nós teríamos caído nessa armadilha de um contrato. Mas ali na hora a gente percebeu que era uma força involutiva tentando nos aprisionar. A gente agradeceu, a gente abençoou, a gente saiu dali, a gente se colocou em oração, a gente entregou para o plano divino e pronto, encaminhou aquela energia ali, né? Não tivemos mais contato. Então percebam, é isso que acontece. Muitos de nós, muitas almas do bem, acabaram caindo em pactos, em acordos com essas forças involutivas e ficaram então presas nesta prisão, nesta rede neural aqui, por questões basicamente financeiras e materiais, tá? Muito bem. Esta rede neural, ela atua aqui, ó, em 7 níveis de dimensões da Terra, 7 níveis de dimensões espirituais. E elas controlam, né, por meio de um sistema complexo de programação neurológica, mental e emocional, todas as almas, tá? Então, esta rede neural é, como eu falei, ela é uma prisão. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos desenhar aqui. Aqui está o planeta Terra, tá? Todos nós estamos aqui fisicamente na Terra. Vamos pensar isso, tá? Estamos aqui, ó, na fisicalidade aqui, morando em cima, na superfície. Temos partícula física aqui. Só que ao redor da Terra existem 7 dimensões de energia e nessas 7 dimensões existem várias outras realidades espirituais, tá? São várias realidades aqui, vários outros sistemas, como se fossem outras terras, ó, são várias terras, vários sistemas de vida aqui. Tá? E nós temos, ao mesmo tempo que nós temos aqui, o nosso eu aqui, nós temos um eu, um outro eu aqui, 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 e assim por diante. Isso é a rede neural. A rede neural nos aprisiona em uma programação neurológica, mental, emocional, através de implantação de chips, implantes, tá? Que fazem esses outros eus nossos aqui, vamos mudar aqui a nossa caneta, fazem esses outros eus nossos aqui reproduzirem um sistema de vida involutivo, né? Não evoluírem, não prosperarem na luz, não cumprirem um plano de alma, não se equilibrarem, não se alinharem. Faz as pessoas, né, os nossos outros eus aqui, fazem a gente repetir erros e ficar no caminho da dor e do sofrimento, tá? Esses fractais de almas, eles usam a energia de modo reverso, olha só. É uma energia invertida, por exemplo, uma energia de luz, a nossa energia de luz que estamos aqui, ela é usada reversamente, ou seja,
Um exemplo, o amor se transforma em ódio, a coragem se transforma em covardia ou medo, a alegria em tristeza e assim por diante, tá? E é exatamente isso. Então, esses nossos outros eus aqui, então aqui, por exemplo, nós podemos ter uma partícula que está vivendo prisioneira num relacionamento familiar, de muita tristeza, de muito conflito. Então, essa tristeza e esse conflito cai sobre ela aqui. E ela tende a reproduzir o mesmo padrão. Ela pode ter também um outro fractal aqui, onde ela está com a energia de ódio. Tá vendo? Esta prisão, esta rede neural, ela ativa a nossa energia de luz e reversamente ela pega o lado bom nosso e transforma em mal. Estão entendendo como que nós alimentamos o mal sem saber? Alimentamos o mal sem querer perceber? Exatamente isso. Então, por isso que nós precisamos ter essa informação, nós precisamos ter essa consciência, para que nós, quando chega algum sentimento negativo, quando chega algum pensamento ruim, alguma perturbação, alguma desolação, nós não podemos retroalimentar, nós não podemos dar força para essa energia reversa, para essa energia invertida, tá? É uma energia que foi inversa, reversa, tá? E tudo isso que hoje a gente está vendo aí, tem um movimento também na sociedade, né? Na superfície da Terra, desse multiverso, dessa energia reversa, né, que está acontecendo. Ela está reforçando que as pessoas retroalimentam uma vida virtual, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de holograma. Então, toda essa frequência do mundo, multiverso que está acontecendo aí, né? Todas essas forças que estão ali são forças muito involutivas e elas estão levando as almas a caírem novamente na mentira e na falsidade, tá? Bastante delicado isso. E por que as almas estão caindo nisso? Porque elas não escolheram o caminho da simplicidade, da honestidade, da cura, do perdão, porque elas não aceitaram ser resgatadas. Elas viram os erros, elas percebem os erros, elas percebem as falhas, mas elas não aceitaram esta libertação espiritual, né? Então perceba quantas coisas nós temos que trabalhar em nós, né? Entenderam, gente, como é que nós alimentamos o mal sem querer? Ai, Mari, mas então agora que eu sei disso, como é que eu faço para resolver isso? Primeiro ponto, não se culpe, não se condene, não se julgue, não alimente isso negativamente. Veja isso como uma grande instrução divina, como uma grande graça divina, como uma grande oportunidade que Cristo nos deu, porque esta revelação foi dada pelas hierarquias para nós. Em um processo de muitos meses de cura e de libertação espiritual que a gente tem feito para nós e para as pessoas que nós acompanhamos, né? Então essas revelações foram nos dadas para nossa libertação, para que nós sejamos pessoas mais maduras, mais éticas, mais comprometidas e mais sérias e possamos colaborar com eles, colaborar com a hierarquia. Esse conhecimento, essa instrução, essa orientação não é para dar medo, não é para dar desespero, não é para dar tristeza, é para nos dar uma instrução de como as coisas funcionam. Não é para nós nos desesperarmos, é para nós sermos pessoas instruídas, pessoas sérias, pessoas idôneas, pessoas comprometidas com a nossa libertação espiritual. E a partir disso, se eu sei desta situação, eu começo a me colocar em oração diária
e pedindo que o plano de Deus vá me curando, vá me libertando de todas essas realidades espirituais aonde eu estou alimentando forças negativas para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, tá? E gradativamente a gente vai percebendo libertações nossas e das pessoas que estão ao nosso redor, certo? Então não fique preocupado, fique agradecido, agradeça, abençoe e se consagre nessa energia de cura que está sendo nos dada nesse momento aqui na Terra, tá bom? Porque vamos pensar assim, né, gente? Vamos olhar isso de uma maneira bem concreta, bem terrena. Quando você busca, por exemplo, um profissional da área da saúde, você está lá, estou com uma dor abdominal, é um exemplo, certo? E então, o que o médico vai fazer? O médico vai pedir exames, ele vai pedir um exame de imagem, né? Um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, não importa. Para ele ter um diagnóstico, para ele saber que medicamento dá, que procedimento tem que fazer, se tem que fazer só com tratamento com medicamentos, ou se vai ter que passar por um processo cirúrgico, enfim, entenderam? Então vamos olhar esta revelação que foi nos dada como um diagnóstico, como uma ferramenta, um conhecimento, uma instrução, uma revelação da origem dos nossos aprisionamentos aqui na Terra. Não vamos olhar como algo negativo, porque há algum tempo atrás algumas pessoas ficaram um pouco preocupadas, ficaram pensativas, meu Deus, mas então isso aqui não vai acabar nunca. Está terminando, isso está em fase de desmantelamento. Se estas energias reversas, essas realidades paralelas que nos prendem às forças involutivas não estivessem sendo libertadas e curadas de nós não teríamos tido acesso a isso. A nossa consciência aqui não teria conseguido captar essas informações espirituais e nós não estaríamos tendo condições de conversar com vocês. Vocês não estariam em condições de nos ouvirem e de compreenderem, de aceitarem e se dedicarem nas vossas curas. Percebem? Então isso está em cura, isso está em libertação espiritual e isso vai ser completamente eliminado da Terra, tá bom? Isso é certo que vai acontecer, tá? Porque a Terra sim vai entrar num outro tempo, mas nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos assumir esse compromisso junto com Jesus, junto com Mãe Maria, junto com a hierarquia dos anjos e dos arcanjos, junto com as forças divinas da cura cósmica. Por isso, quem tem o Reiki on Luz, principalmente até o módulo avançado, tem obrigação de canalizar curas em nível planetário, para si e para os outros. Ali está a grande missão espiritual que todos nós temos. Ali está, neste momento, o grande propósito de alma que todos nós temos aqui na Terra. Tá bom? Então fiquem firmes, unam-se às forças divinas da luz e vamos firmes nessas libertações, ok? Entenderam? Compreenderam? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, então algumas pessoas podem estar se perguntando, mas então a reencarnação ela é falsa, Mari? Ela não é falsa, ela é uma simulação. Ela existe, mas ela é controlada pelas forças involutivas, através da rede neural, através daquela energia reversa que eles usam, a energia da luz, transformam em energia de não luz, e essas outras partes nossas ficam emanando coisas emocionais, mentais, espirituais, para que a gente permaneça no sofrimento, para que as pessoas não evoluam, né? Para que elas não consigam evoluir e sair do sofrimento. Tá bom? Então, a reencarnação ela existe, mas ela é uma simulação. Essa reencarnação, dentro dessa rede neural, ela é falsa. Ela é falsa no sentido
que ela não traz cura, ela não traz libertação, ela não traz evolução, ela mantém a pessoa controlada a um esquema de manutenção da matéria. Então, por exemplo, existem pessoas que deveriam estar aqui encarnadas e não deveriam ter tido filhos, não deveriam ter casado, não deveriam ter trabalhado em certas áreas, deveriam estar vivendo uma outra vida. Mas, como elas estão com esses fractais todos aí perdidos, e a energia de luz dela é revertida, foi usada numa reversão. Então, por exemplo, a energia de amor que ela tem é o amor de Deus. E esse amor de Deus deveria estar sendo canalizado para a cura do planeta, mas daí ela está usando a energia do amor, vivendo às vezes um relacionamento com uma pessoa que está sendo sofrido, está sendo usado, está sendo escravizado, está sendo manipulado, está sendo vampirizada a sua energia, percebe? Ou então ela deveria, essa energia de amor, ela deveria estar trabalhando num ambiente, nesse ambiente profissional ali, deveriam estar ocorrendo curas, purificações, libertações nos mundos espirituais daquele lugar onde ela trabalha, mas ela não está fazendo isso. Ela está ali trabalhando, ela está envolvida no karma da empresa, no karma do escritório, está confrontando, está brigando, está xingando, e aí a energia dela de cura não funciona. Isso é uma simulação, isso é uma reencarnação simulada pelas forças involutivas e dissimulada como se fosse algo do bem, mas não é, tá? E é claro que muitas almas que estão encarnadas nesse momento na Terra possuem esse tipo de encarnação, um número muito elevado, né? Grande parte ainda está sustentando esse tipo de vida, sustentando esse tipo de evolução, mas, né? Para que a pessoa saia disso, o trabalho interno é muito grande, tá? Bom, e aí, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, mas e o que a luz, as forças, as forças divinas e cósmicas e materiais estão fazendo para amparar as almas, né? Então, desde a descida de Jesus, o Cristo e Mãe Maria, a grande consciência cósmica iniciou-se então o processo final de resgate de todos nós. Aí a luz está atuando, ela está curando, ela está libertando, tá? Isso está acontecendo já há pelo menos mais de 25 mil anos, muito mais, eu não tenho precisão de datas, mas que nós sabemos que a Terra afundou de uma maneira muito severa, foi ali no período da Lemúria e da Atlântida, tá? Então, desde aí, houve uma intervenção muito profunda dessas hierarquias, tá? Porque é como se a humanidade tivesse se perdido e mergulhado na escuridão do universo, tá? Que isso é um outro assunto que a gente já falou uns dias atrás, naquele estudo, né, do o Além do Karma, a gente tocou um pouco no assunto, daqui a um tempinho, a gente fala isso no módulo 2, eu acho, a gente fala isso no módulo 2 do Reiki Luz, a cura cósmica, a gente trabalha esse assunto também, tá? Mas exatamente, então, a hierarquia de luz, ela já está curando, ela já está libertando. Só que a libertação que a hierarquia está fazendo é pela lei divina superior. Então, tudo que foi criado pela escuridão será desmantelado, tá? E, portanto, aquilo que a gente falou antes, se nós temos partículas espirituais nesses mundos astrais presos, se nós temos, não, nós temos, tá? Todo mundo tem. Só que alguns estão muito fortemente alimentando a energia reversa, né? Ou seja, elas estão presas a vínculos profissionais, pessoais, familiares, que elas ainda veem somente a vida na matéria, elas não conseguem expandir a vida
para a evolução da alma. Então, um número considerável de almas ainda estão retroalimentando isso, estão muito fortemente enraizados na energia reversa, na energia do ódio, da vingança, da mentira, da falsidade, da enganação, da tristeza e assim por diante, tá? E um determinado número de almas pulou, saltou, né? Deu um salto, está aceitando o seu processo de resgate, mas ainda tem bastante resquícios dessas energias reversas, tá? Por isso que tem momentos que a gente avança, tem momentos que parece que a gente estaciona. No momento que a gente está estacionando e nós estamos exatamente vivendo um momento de parada, né, em vários pontos da nossa vida, seja profissional, seja pessoal, parece que a coisa não avançou, significa que nós estamos tendo uma oportunidade de olhar para nós, de olhar para os erros, de olhar para as faltas, tá? Porque nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó, nós estamos vivendo o tempo de Saturno, nós estamos vivendo do ano de 2007 a 2052 a energia de Saturno. Então os senhores do karma, eles estão atuando na finalização desse ciclo na Terra, e os senhores do karma, eles são, e nós estamos exatamente agora passando por Saturno retrógrado na nossa energia. Nós estamos passando por Saturno retrógrado, significa revisão. Revise profundamente a tua vida pessoal, profissional, financeira, econômica, familiar, social, espiritual, conjugal. Revise. Como é que eu vou fazer para revisar, Mari? Por onde que eu começo para revisar uma coisa que eu não sei por onde eu começo? Começa aceitando que você é uma alma que está precisando de cura, precisando de libertação, precisando de amparo. Olhe para a tua vida familiar, olhe para a tua vida profissional, olhe para a vida financeira, olhe para a tua vida espiritual e sinta no teu coração o que é que você não está satisfeito, o que você sente que aquilo está te trazendo sofrimento, aquilo está te trazendo uma coisa que não fecha com a tua vida que você está vivendo. Sinta isso no teu coração e num segundo momento aceite a intervenção divina e entregue todas essas questões que você está vivendo para Deus, para a luz, tá bom? E vá tendo paciência, porque Saturno é o senhor do tempo. Então, de tempos em tempos ocorrem libertações das nossas almas. Saturno é um planeta que ele trabalha um amadurecimento da nossa alma. Então, muitas coisas em âmbito pessoal, familiar, profissional, afetivo, espiritual que nós estamos vivenciando nesse momento, nós estamos sendo preparados, nós estamos passando por um amadurecimento, um crescimento da nossa alma, para nós nos tornarmos pessoas mais idôneas, mais sérias, mais disciplinadas, mais comprometidas, porque Saturno é uma energia anciã, são os senhores do karma, são anciões são energias extremamente sábias, uma sabedoria cósmica, uma sabedoria espiritual, entendeu? E se nós estamos sendo amparadas, né, as almas que estão presas àquele esquema que eu falei, né, a essa reencarnação que é uma simulação, que é uma prisão, que usa a nossa energia de luz revertida para nos mantermos presos à ilusão material da Terra, então nós temos que ter tempo. Saturno precisa que a gente se liberte das ilusões, que a gente se liberte dos sofrimentos, que a gente se liberte dos apegos, né, que a gente tem apego a
coisas materiais que não são mais importantes, apegos a coisas sentimentais, a coisas emocionais, a pessoas. O maior desafio que a gente está enfrentando aqui é nós nos libertarmos dos apegos pessoais, dos apegos com filho, com mãe, com pai, com irmão, com cônjuge e assim por diante. Os apegos sentimentais, porque muitos de nós, ao longo de muitas vidas, fomos nos vinculando aos filhos, às almas da energia involutiva, da involução. E aí houve uma grande amarra, né? Uma amarra bem profunda mesmo, entre essas almas, as almas da luz e as almas da não-luz. Então nós vamos ter que ter muito tempo para podermos, muito tempo, muita paciência, muita humildade, muita perseverança. Permitam que todos os dias Jesus Cristo, Samana, Mãe Maria, os anjos, os arcanjos, todos os dias tirem um pedacinho da ilusão. Mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, como se fosse em conta-gotas. Para que daí chegou no final de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, de 120 dias, possa cair uma máscara por inteiro. Porque às vezes, se cair uma máscara de uma vez só, talvez a gente não aguente vamos dizer assim, não aguente a pressão, não aguente a verdade sendo escancarada para nós. E muitas vezes as pessoas não aguentam essa verdade, como eu falei lá no início, né? Lembram da exposição? A pessoa não aguentou. Mesmo que ela foi sendo preparada 2, 3 anos para encarar a ela mesma, ela não encarou, né? Porque ela tinha uma visão de que ela achou que ela não tivesse tantos problemas assim, e de repente ela viu que ela tinha bastante coisa, né? Mas ela não conseguiu exatamente. Então, Saturno é isso, ele dá o tempo ao tempo e ele tira. Agora, a pessoa vai ter que estar amadurecida e comprometida profundamente com essa cura. Se ela não consegue fazer isso, realmente ela cai. Ela cai e aí é mais difícil de recuperar uma pessoa que caiu, tá? E todos nós em outras vidas já caímos. Estão compreendendo? Todos nós que estamos aqui encarnados em outras vidas, a gente escolheu o outro lado. Certo? Como a gente já falou, por coisas às vezes que a gente nem percebeu, de coisas que estavam muito dissimuladas, mas que trouxeram um grande sofrimento para nós. Trouxeram e continuam trazendo, porque nós estamos passando por dores, né? Dores na nossa alma já há um bom tempo. Então agora nós temos que ter mais paciência, tá, gente? Mais calma, mais orações, mais libertações, mais entrega, tá bom? Então, e como curar e se libertar, né, diante disso? Tudo que a gente conversou, né? Então, realmente são tempos difíceis, são tempos desafiadores, né? Já falamos, a persistência, a perseverança, a paciência, a fé, tá? Devemos realmente acreditar na luz, nós devemos realmente entregar a nossa vida ao plano divino, tá? Mas também não devemos esperar nada em troca, não devemos colocar expectativa, tá? Porque perceba, algumas pessoas, elas até fazem esse movimento, mas elas ficam imaginando, então eu vou fazer essa cura assim, porque daí vai acontecer talvez uma coisa assim. Não, daqui a pouco não acontece aquilo que tu está querendo, né? Então, realmente, a gente tem que repensar, entregar a nossa vida ao plano divino maior e deixar que ele veja assim, mostre realmente onde a gente falhou. Mostre realmente, isso aqui não dá mais para acontecer, isso aqui também não, você vai ter que sair desse caminho, vai ter que ir para esse, né? Enfim. E entregar a nossa vida para a luz também, ela requer que a gente tenha um outro posicionamento, né? Então, além de aceitar
que essa é a parte mais difícil, porque as pessoas acham que estão aceitando, a gente acha que está aceitando alguma coisa, mas às vezes a gente não está aceitando não, tá? Então, nós temos que olhar os acontecimentos da nossa vida com uma visão mais espiritual e não material, entendeu? Então, é assim, ó, aconteceu algo na nossa vida, seja com filho, seja com mãe, seja com pai, seja no trabalho, com qualquer pessoa, com qualquer situação, aconteceu algo que foi desafiador para você, que foi difícil, que te desestabilizou. Na hora, você para, percebe e diz assim, o que é que eu preciso saber sobre isso? O que é que eu tenho que me curar em relação a isso? Né? Qual é a verdade que eu tenho que saber sobre isso? Que o plano de luz me mostre a verdade sobre esta situação e não aquilo que os meus olhos estão vendo, não aquilo que a minha mente está pensando, o que Deus dentro de mim precisa me mostrar sobre isso. Então eu vou transcender a visão da matéria e vou para a visão espiritual. E ali eu aceito. Ali eu percebo que o problema que eu estou vivendo é um problema de ordem espiritual. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar a intervenção. Eu tenho que deixar que Deus atue sobre aquele problema e não eu. Só que muitos não aceitam. Muitos ainda querem bater de frente, muitos ainda querem fazer as coisas, né, de modo que não é correto. Muitos ainda estão no confronto com seus cônjuges, com filhos, com ex-cônjuges, e aí não vai dar certo, tá? Por quê? Porque muitos não aceitam uma intervenção divina porque a vida pode dar uma reviravolta, tá? Então você pode estar vivendo uma vida material A e você daqui a pouco pode viver uma vida material B. Uma vida que você não tinha imaginado que você iria vivenciar, tá? E essa não aceitação é exatamente porque a pessoa vive numa grande ilusão, né? É ilusão. E a rede neural é uma grande ilusão. A reencarnação dentro da rede neural é uma grande ilusão, é uma grande simulação, é uma grande besteira, é uma grande mentira que a gente vive aqui nesse mundo, entendeu? Mas até a pessoa se libertar disso leva tempo, mas nós temos que ter paciência, né? Então muitas pessoas, já falei, desistem, resistem, e aí isso vai mantendo elas no sofrimento. Paciência, elas vão atrasar mais as coisas para elas. Muitos não estão prontos para esse nível de cura, porque a cada um segundo as suas obras. Então uma outra coisa que a gente percebe nos nossos processos de cura é assim, que nós estamos nos curando, estamos nos libertando, mas de repente o nosso filho não. O cônjuge não. A mãe não. Ou eles foram até um pedacinho. Depois eles não aceitam, querem uma outra coisa, né? Eu me lembro que muito tempo atrás eu passei por uma experiência assim na minha família terrena. Eu estava numa orientação, assim, nós estávamos conversando em família, mas isso, gente, há mais de 10 anos atrás. E o irmão biológico, na ocasião, olhou para mim e disse assim, isso aqui é uma coisa que você quer. Você já se perguntou se eu quero isso para minha vida? Eu não quero isso. Sabe, naquele momento, 10 anos atrás, aquilo me abalou um pouco, né? Um pouco mais de 10 anos, isso faz mais de 10 anos. E isso me deixou, né, na ocasião, meu Deus, mas é uma cura, é uma evolução, como que você pode não querer? Exatamente, porque esta pessoa, provavelmente, este irmão biológico, óbvio, que eu continuei rezando por ele, eu continuei emendando luz, eu continuei as curas, eu não parei. Mas eu fui deixando que o plano de Deus vá conduzindo a vida dele. E querido, ele passou por provas muito difíceis. E continua passando por provas muito difíceis, né? Passou por muitas dores, por muitas provações. E ele é uma alma ainda que precisa despertar.
né? Mas eu não vou deixar de seguir o meu caminho, eu não vou deixar de seguir a luz que me guia, porque uma pessoa não quis. Continuo rezando, continuo pedindo curas, continuo entregando para que aquilo que a alma dele está pronta para receber, vai receber. E ele sim, nesse período todo de cura espiritual, que eu tive um despertar mais intenso, ele também se curou. Passou por desafios, passou por provas, passou por dores, mas ele está muito melhor agora do que há 10 anos atrás. Ele está muito melhor agora do que se eu não tivesse feito nada, se eu tivesse desistido, se eu tivesse me revoltado com a postura dele e dissesse, não estou nem aí, que se vire, não quero mais olhar para isso. Não, eu simplesmente entreguei, rezei, meditei, fui me curando, fui seguindo o caminho que o plano divino traçava para mim e fui seguindo. E claro que respingou muitas coisas boas para ele, muitas perturbações, muitas tristezas, muitas ilusões, ele também foi sendo liberto. Então a vida dele foi reorganizada de uma maneira mais equilibrada do que se eu não tivesse feito a minha parte. Então percebam, nós temos aqui, exatamente, isso que eu acabei de relatar está expresso assim, aqui embaixo, nessa última frase, segue a sua vontade interior, cure-se e deixe Deus da luz curar a todos ao teu redor, conforme cada um precisa. Então nós não devemos parar as nossas vidas porque o outro não quer, porque o outro deu para trás, porque o outro não acredita, porque não sei o que. Você segue o teu caminho, que nem essa pessoa aqui, segue, segue, vai adiante, se instrua, estude, né? Segue no caminho da redenção, segue no caminho de Cristo, segue no caminho da luz. Esse familiar, um dia, a sua cura, a nossa cura, ela repercute nesses familiares, ela atinge esses familiares. Só que é a cada um segundo as suas obras. Não é na tua vontade. A gente está falando isso há meses, mas ainda existem pessoas que estão ainda com a visão material. Elas querem se curar, mas elas querem que as coisas aconteçam do jeito delas. Então, ali está acontecendo um grande sofrimento, tá? As resistências, né? Ainda existem resistências, né? Porque quando existe um sofrimento, é porque existe uma não aceitação. E quando existe uma não aceitação, existe uma resistência. E a resistência faz parte das forças involutivas, tá? Resistir à luz, isso faz parte das forças involutivas. Então, isso significa que quem vive isso está com bastante pactos ainda, com bastante ligações espirituais negativas ainda. Você quer continuar? Então, aceite, acalme-se, respire, viva um dia de cada vez. Mais uma vez, não se julgue e não julgue a ninguém. E aceite o caminho como precisa ser traçado. Reveja o caminho se precisa ser revisto. Reconsidere certas coisas que se você errou lá, se você deu um passo errado lá, se precisar revisar, revise. Entendeu? Não continue no sofrimento. Peça para que Deus lhe mostre a verdade profundamente dos passos que você precisa dar. Tá bom? E aí, obviamente, que nós vamos ser conduzidos num caminho mais verdadeiro e de mais luz, certo? Bom, gente, olha, essas eram as considerações. Essa palestra do mês, ela é sempre mais polêmica, ela sempre traz assuntos difíceis de tratar, né? Por isso que ela demora, 1h50 e poucos minutos aí, né? Eu sei que às vezes tem gente que pensa, meu Deus, mas quanto tempo? Mas acontece que são instruções espirituais, são instruções energéticas, são instruções divinas, então não dá para falar em 20 minutos, em 15 minutos, em 10 minutos, em meia hora, né?
Mas você pode assistir de meia hora num dia, meia hora no outro, pode reassistir quando você quiser essas instruções, tá bom? Agradecemos, esperamos do fundo do nosso coração que todos tenham conseguido compreender um pouquinho mais o porquê que nós estamos necessitando nos empenharmos mais nas nossas orações, termos mais paciência e termos mais gratidão dentro dos nossos corações, tá? Porque tem muita gente que está faltando gratidão aí, tá? Já recebeu muitas bênçãos, não está percebendo essas bênçãos, está reclamando. Então, vamos continuar, tá bom? Sigamos em paz, sigamos na luz e até o próximo mês com mais uma palestra mensal. No próximo domingo tem palestra terapêutica. Continuem acompanhando os trabalhos do Instituto OnLuz. Paz e luz na consciência de todos. Até a próxima!